Por que pífios 3 e 5% de taxa de juros são suficientes para derrubar os mercados de ações? Essa é uma bela pergunta e eu até preparei um material aqui bacana, bem simples, para explicar um pouco da lógica da matemática financeira. Porque como é que funciona a valoração de uma empresa? O valor de uma empresa é o valor presente dos fluxos de caixas futuros dessa empresa. Essa é a regra de valuation, o chamado fluxo de caixa descontado, ou DCF, Discounted Cash Flow, e praticamente todos os investidores utilizam essa metodologia para valorar um ativo. E quanto maior a taxa de juros e, portanto, a taxa de desconto utilizada para trazer a valor presente esses fluxos de caixa futuros, quanto maior a taxa de desconto, menor será o valor presente. Quanto menor a taxa de desconto, maior será o valor presente. Por isso, quando eu falo de a taxa de juros e o preço dos títulos, quando sobe a taxa de juros, significa que o preço do título cai. Quando cai a taxa de juros, significa que o preço do título sobe. A gente pode ver aqui no próprio NTNB, aqui, o Tesouro IPCA 2035, olha a taxa. A taxa aqui está subindo. Olha o preço está caindo. A mesma coisa quando a taxa cai. Aqui, ó, de 2018 até 2019, a taxa caiu bastante. E o preço do título? O preço do título subiu bastante. Então, essa é a relação. O problema é que hoje, no mercado mundial, as taxas de juros, especialmente do Tesouro Americano, que é considerada a taxa de juros livre de risco e, portanto, é a baliza para a valoração de todos os ativos do planeta, quando essa taxa de juros ela cai muito, ela acaba turbinando o valor presente dos fluxos de caixas futuros das empresas. Portanto, a queda da taxa de juros do Tesouro Americano de 10 anos, especialmente o real, que é o TIPS, quando essa taxa cai, ela acaba turbinando o valor das empresas ou dos ativos em geral. Essa é uma explicação. A outra explicação é que uma taxa de juros muito baixa, ela também turbina o valor na perpetuidade. Quem já fez modelagem financeira sabe que você faz a projeção dos fluxos de caixas futuros, 5 anos, 10 anos, e aí o último ano é o valor na perpetuidade, o fluxo de caixa terminal. E esse fluxo de caixa terminal, quando a taxa de juros é muito baixa, o valor dele acaba subindo muito. Então, a taxa de juros nesse patamar agora, ela tem dois componentes. De elevar muito o valor da perpetuidade, o futuro acaba sendo muito valorado agora. E também, por a taxa estar tão baixa, quando ela sai de 1,5 para 2 ou para 3, isso representa uma queda no valor das empresas brutal, porque esse é um forte aumento de taxa de juros. A gente pensa, apenas saiu de 1,5 para 3, é nada. Não, dobrou a taxa de juros. Saiu de 1,5 para 3%. E isso no cálculo de valor presente é uma diferença brutal. E é o que eu vou mostrar agora, até preparei um Excel bastante simples, tá? Isso aqui são valores hipotéticos e muito, muito simples. Aqui o fluxo de caixa total no ano 1 até o ano 10, e aí o fluxo de caixa na perpetuidade, já com qual seria o valor da perpetuidade. E aqui o valor presente dos fluxos de caixas de 1 a 10, do ano 1 até 10. E aqui o valor presente da perpetuidade e o valor total. Então esse seria o valor dessa empresa hipotética. E o valor da perpetuidade aqui representa 80% do valor total. Pode se achar muito? Sim, e é. Mas em empresas de tecnologia ou as empresas cujo futuro importa muito mais e há uma expectativa maior com o que ela vai gerar no futuro e não nos próximos anos ou nos próximos 2, 3, 5 anos, é muito comum nós vermos empresas onde a maior parte do valor dela está na perpetuidade, ou seja, está no futuro. E eu utilizei aqui uma taxa de desconto de 3%. Agora eu vou fazer a comparação onde, aumentando essa taxa de 3% para 4%, e quanto isso impacta no valor presente da empresa. Então vamos colocar aqui, 4%, e cai 27% o valor da empresa. Agora vejam o outro absurdo, se fosse o movimento, quão intenso isso é. Vamos simplificar aqui. Realmente é um exemplo bem hipotético, só para mostrar como a taxa de juros exerce uma força gravitacional no valor de tudo brutal.
1,5% e o valor está aqui em 12%. Agora a gente vai colocar aqui em 3%. E o valor cai pela metade. Esse é o efeito que tem a taxa de juros. Então, qual é o... Por que hoje a gente vê essa grande oscilação no valor das empresas? Especialmente naquela de tecnologia, porque o valor está lá no futuro, na perpetuidade, uma boa parte do valor. Se vocês olharem um valuation de Tesla, uma modelagem de Tesla e de várias empresas de tecnologia, a maior parte do valor delas está na perpetuidade, 80%. Segundo, como a taxa está muito baixa, ou esteve muito baixa, o Tesouro Americano chegou a 0,5% logo depois da pandemia, agora está em quase 3%. Como a taxa está muito baixa, qualquer elevação de 1 para 1,5, 1,5 para 2, 2 para 3, é uma elevação brutal na taxa de juros que impacta demais o valor presente. Por isso que a gente tem visto esses movimentos tão intensos nos mercados por conta da elevação da taxa de juros. E a parte final, para mostrar como isso aqui impacta, olha só, deixa eu colocar aqui de volta, uma equivalência para mostrar como essa é uma... agora eu me lembrei da explicação. Esse 1,5% ou 1% que aumentou agora, como a taxa está muito baixa, é um aumento muito forte na taxa de juros. Como eu disse, 1,5 para 3 é dobrar a taxa de juros. Agora, se fosse 10% aqui já de taxa de juros, como é o caso no Brasil, vamos lá, 10%, ok? Então está aqui o valor presente. Agora, se a gente aumentar em 1% numa taxa que já estava em 10%, é uma elevação muito pequena. Então a diferença de valor é apenas em 10%, o que cai o valor presente. Então o equivalente de 1,5 para 3 seria de 10% para algo como 20% de taxa de juros. E é que a gente vê o valor cair pela metade. É por isso que hoje as taxas de juros nesses patamares significa uma forte correção no valor das empresas. Por isso o mercado está sendo tão turbulento e por isso a gente vê essa movimentação toda. Deixa eu só complementar, porque eu queria também mostrar aqui, ó, quem quiser brincar com valuation e modelagens, aqui no site do Aswath Damodaran, recomendei um livro dele na semana passada, eu acho, o Narrativas e Números, Narratives and Numbers. E ele, nesse site dele, que se chama Musings on Markets, ele disponibiliza gratuitamente modelagem financeira de várias empresas, inclusive de Tesla, e vocês podem brincar com esses parâmetros e aí fazer essas análises como eu acabei fazendo hoje, só para mostrar o efeito dos juros. Então, a taxa de juros, quanto menor ela está, mais sensível ao valor presente das empresas quando ela oscila. E quanto mais distante no futuro está o valor dessa empresa, mais na perpetuidade, mais o valor presente dela vai oscilar. Então guardem essas regras. E para terminar essa pergunta, que eu acabei me alongando, mas ela é importante, o Howard Marks, que é um investidor americano da Oak Tree Capital, eu gosto muito dele, e ele costuma falar que os mercados eles oscilam de flawless para hopeless, ou sem falha nenhuma em que tudo dá certo, ou a perfeição, para aquele momento em que nada dá certo e não tem nenhuma esperança, ninguém está com esperança para nada, tudo vai dar errado. É para ilustrar um pouco como os mercados são bipolares, e nesses momentos de forte oscilação, e como temos agora com a inflação pegando, os mercados acabam até exacerbando esses movimentos causados pela mudança de taxa de juros, pela mudança de patamar de taxa de juros.